Fui. Agora. Boa noite, graça e paz, amada igreja, amém? Antes da gente iniciar, eu queria trazer um aviso para a igreja, na verdade, a informação, né? Quem esteve aqui pela manhã na EBD sabe que o nosso irmão Cleiton não esteve conosco. Ele hoje de manhã sentiu dores nas costas e precisou ir no hospital. E ele me informou agora há pouco que passou o dia no hospital fazendo exames e não deu nada. A princípio não apareceu nada nos exames grave que se preocupasse. Entretanto, por ele ter passado o dia no hospital, ele estava bem cansado, né? E por isso que ele não está conosco hoje, nem ele, nem Lorena. Então, peço que os irmãos continuem orando. Quem estava na EBD, a gente pediu para oração por ele. Mas os irmãos agora à noite, talvez estejam cientes agora, orem pelo irmão Cleiton, que ele se recupere, que essa dor não seja nada demais. Ele, na sexta-feira, já havia reclamado de dor nas costas no culto de oração. E aí aconteceu isso hoje da manhã e a gente vamos orar como igreja, né? Pelo nosso irmão. Então, dado o aviso, ele pediu para informar a igreja. Uma vez que a gente já tinha informado pela manhã, vamos para o momento da palavra. Amados, nós estamos finalizando a nossa série, mas eu queria começar a nossa pregação de hoje com uma imagem. Pode passar a próxima imagem? Os irmãos sabem, essa imagem aí, ela circulou, na verdade é um vídeo, eu só tirei um print. É um vídeo que circulou em 2024, bem no finalzinho do ano passado, do ano 2024, perdão. E o que mostra nessa imagem? Nessa imagem mostra irmãos da igreja da Nigéria, irmãos cristãos da igreja da Nigéria, louvando a Deus no templo ou na igreja, no prédio, que tinha acabado de ser queimado por extremistas islâmicos. E eles iam para aqueles locais, a igreja queimada, e louvavam ao Senhor, mesmo em meio àquela situação. É interessante, mas eu queria trazer essa imagem porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Aqueles irmãos ali puderam cantar e tiveram a força necessária de cantar a Deus em meio àquela situação, em meio a uma tremenda provação. Os irmãos bem sabem que a Nigéria é um dos países mais difíceis de onde o evangelho está. É um dos países onde há mais perseguição no mundo. Inclusive, ano passado, famílias tiveram casas queimadas também por conta da perseguição. Mas aqueles irmãos nos ensinam algo interessante, que nós podemos e temos motivo de alegria mesmo em meio às terríveis circunstâncias dos nossos dias. E eu queria começar lembrando a gente que a gente não deve se enganar. Mesmo aqui no Brasil, um país mais aberto, ainda nós vivemos numa sociedade hostil ao evangelho, isso no mundo todo. Nós vivemos numa sociedade muito parecida com a de Abacuque, onde as pessoas deram as costas para Deus, onde aquilo que Deus diz que é certo, o mundo condena, e aquilo que Deus diz que é errado, o mundo muitas vezes quer tornar padrão em seus dias. Nós vemos a violência se aumentando, nós vemos a corrupção se alastrando, basta abrir os jornais. Eu falo abrir os jornais como se a gente ainda lesse jornal em papel, né? É modo de falar. A gente liga a TV, vê na internet, no Twitter. A gente vê juízes torcendo a lei, magistrados vendendo sentenças, legisladores legislando em causa própria. E tudo isso muito nos relembra o cenário de Abacuque. Nos nossos tempos, nós temos uma crise social, mas não apenas social. Nós temos crise na saúde, por vezes. Nós sabemos que a nossa saúde pública padece. Sabemos que, por causa do pecado, as doenças se proliferaram no mundo. E nós vivemos numa sociedade que, às vezes, mesmo quando não está doente, se adoece. Por vezes, quanto não são os casos de pessoas que vivem à base de remédio para dormir e remédio para acordar. E por causa de estresse do dia a dia, por causa da correria, o nosso corpo muitas vezes vai reagir e às vezes ele não vai aguentar. E diante de todo esse cenário, igreja, diante desse mundo que a gente vive, o que mais a gente vê por aí são pessoas buscando fontes de alegria. Vocês já perceberam? Pessoas estão buscando alegria. Elas buscam a alegria, o regozijo, para muitas vezes fugir da própria realidade. Elas correm atrás de prazeres passageiros, buscam meios de se sentir mais alegre, seja no esporte, seja nas redes sociais, seja nas finanças. Onde quer que a pessoa encontre e acha que vai encontrar ali uma fonte de alegria, ela corre atrás. Isso é muito normal. Mas eu queria começar nesta noite trazendo uma pergunta para você. Onde está a sua fonte de alegria? Mas eu queria ir além. Essa sua fonte de alegria que você tem, ela resiste às circunstâncias ao seu redor? Ela é forte o suficiente para durar
e você conseguir atravessar os dias difíceis dessa vida, os momentos que a gente vai chamar dos vales. Nós estamos encerrando a nossa série em Abacuque, a nossa série que tem o nome O Justo Viverá pela Fé, aprendendo a confiar em Deus em tempos de perplexidade. Esse é um tema central que durante toda essa série nós tentamos trazer para cá. Como confiar em Deus em tempos difíceis, em dias maus. E o que a gente aprendeu nos últimos domingos, irmãos, é que nós, cada dia mais, devemos depositar nossa confiança plena no Senhor, apesar das circunstâncias ao nosso redor. Nós já vimos nesta série que Deus vai julgar o mal. Ele não vai deixar o mal impune nesta terra. Nós vimos que Deus também, em sua soberania, utiliza até mesmo o mal. Obrigado, meu bem. Utiliza o mal em seus planos. Nós vemos que o profeta passa até mesmo a olhar para o passado para buscar no Senhor forças para continuar no presente. Se você está acompanhando essa série desde o início, ou se alguém aqui não acompanhou, você pode ver ela no YouTube também, que está lá disponível. Você sabe que nós já extraímos grandes lições de um livro tão pequeno. Abacuque tem apenas 3 capítulos, mas tem verdades muito profundas e a gente pôde andar bastante por ele. Mas o que nós vimos também durante essa série que nós vamos encerrar hoje? Nós vimos que nós devemos levar as nossas dúvidas a Deus. Os irmãos lembram, Abacuque, angustiado, ele não vai a outro lugar senão ao próprio Deus levar as suas angústias e as suas dúvidas. Nós aprendemos, como eu já disse, a olhar para o passado, para quê? Para ter garantia do presente e segurança e esperança para o futuro. Então eu gostaria nessa noite que a gente encerrasse essa série com o segundo texto, a segunda porção mais conhecida da passagem de Abacuque. Nós já vimos que a primeira é: o justo viverá pela fé. É um versículo mais conhecido do profeta, mas hoje nós vamos ver a segunda porção mais conhecida. Então, abra sua Bíblia em Abacuque 3. Nós vamos ler os versículos finais de 16 a 17. Nessa leitura, irmãos, nós buscaremos descobrir hoje, nesse trecho da canção de Abacuque, o que nós precisamos para tornar esta alegria que Abacuque vai mencionar aqui uma realidade em nossos corações e uma certeza nas nossas mentes. Então, abra sua Bíblia em Abacuque 3, dos versículos 16 a 19. Eu estarei lendo na versão Almeida Corrigida Fiel, e ela eu trouxe no telão nessa noite, se você quiser acompanhar pela Almeida Corrigida, mas se você quiser acompanhar pela sua versão da sua Bíblia, não tem problema. O texto diz assim, Abacuque 3, de 16 a 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e ou costas, a depender da versão, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os instrumentos de corda. Vamos orar, igreja. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra, texto final deste livro, dessa pequena porção do livro de Abacuque. Obrigado a Deus, porque o Senhor deixou esse registro para nós, e abre a nossa mente, o nosso coração nesta noite, através do Espírito Santo, ilumina ela com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender e aplicar em nossas vidas os aprendizados desta noite. A começar de mim, Pai, que não fale eu, mas do Teu Santo Espírito. Ajuda nós como igreja a crescer e se desenvolver a nossa fé, a nossa salvação e a nossa segurança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o que nós acabamos de ler é a porção final do livro de Abacuque. O final da canção que ele compôs desde o início do capítulo 3. Nós já vimos isso nas outras 2 mensagens. Essa canção foi escrita, irmãos, quando o profeta, esse salmo, esse hino, é escrito quando o profeta já está com o seu coração mudado do seu encontro com Deus. No início dessa oração, lá no 3, do versículo 3:1 até o versículo 3:15, nós vimos o quê? Nós vimos que o profeta tem uma visão de Deus. Ele olha e em sua visão ele vê Deus vindo para salvar o seu povo como um guerreiro. O profeta também olha para o passado e ele escreve isso. O que Deus já fez no passado, quando resgatou o povo do Egito, quando os levou à terra prometida e como Deus agia contra as nações. E isso ele relembra para dar ânimo
para saber que Deus, aquele Deus lá de trás, ainda era o mesmo Deus que estava com Abacuque. Era o Deus que era uma rocha imutável, o Deus que não muda. E era o Deus dele naquele momento, e eu lembro para nós que é o mesmo Deus hoje. O Deus que abriu o Mar Vermelho continua sendo o nosso Deus, é o mesmo Deus, é aquele que não muda. Abacuque nos recorda que Deus ainda assim domina toda a criação. Nós vimos na última mensagem que Deus abriu o Mar Vermelho, mas que o próprio Cristo também mandou o mar parar na tempestade. Os irmãos lembram que diante dele os montes se derretem e o próprio sol e a lua param em seus locais. O Senhor tem poder para salvar o seu povo. E diante disso, o profeta neste momento vai encerrar a sua canção, descrevendo para mim e para você, irmãos, que o que ele sente após esse encontro com Deus. Como é que o seu coração é transformado e o que em sua perspectiva mudou? No fim, ele vai nos revelar nesta noite que a sua confiança estava, finalmente, irmãos, depositada em Deus. E o título da nossa pregação, os irmãos puderam ver lá no início, é Todavia me alegrarei. E a grande ideia que eu quero trabalhar em cima desses versículos nesta noite é que o justo, nós, irmãos, os crentes, se regozija em Deus, certo de que a completa e coerente vindicação da justiça certo da completa e coerente vindicação da justiça, apesar das ansiedades e adversidades do nosso presente. E para desenvolver essa ideia, irmãos, o que nós vamos falar nessa noite? De que trata isso? Em primeiro lugar, nós vamos falar que para nós termos alegria em meio às dificuldades, nós vamos precisar ter um encontro com Deus. E esse encontro com Deus vai gerar em nós submissão em nosso coração. Em segundo lugar, nós iremos ver também que as circunstâncias adversas ao nosso redor, elas são completamente compensadas com a alegria confiante na pessoa de Deus. Que não importa o que aconteça ao nosso redor, a nossa alegria sempre será maior no Senhor. E, em último lugar, nós também vamos ver que a garantia da nossa alegria é a pessoa e o caráter de Deus. Então, por isso, irmãos, para entender como é que Abacuque pode cantar, todavia me alegrarei, nós primeiro temos que olhar para dentro do profeta. Ele revela para a gente. Antes de Abacuque poder contar esta alegria, ele primeiro se vê confrontado pela santidade do Senhor. E é por isso que, em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver que para termos alegria em nosso coração, nós precisamos ter um encontro com Deus. E esse encontro deve gerar temor e submissão em nossos corações. Volte ao texto, no versículo 16, ele diz assim o texto: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Amados irmãos, se vocês lembram, no capítulo 2, o profeta começa dizendo que ele ia esperar no Senhor, ele ia subir numa torre, ia ouvir o que o Senhor ia responder à queixa dele. Mas ao final do capítulo 2, quando ele já está registrando lá, ele diz para nós uma frase interessante, ele registra assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, e calem-se diante dele toda a terra. Essa é a reação do profeta agora. Ele está mudo diante de Deus. Ele se sente agora totalmente incapaz de refutar o Todo-Poderoso. Deus fez calar Abacuque. Ele colocou Abacuque em uma posição de submissão diante de seus retos caminhos. Antes, se Abacuque se preparava para confrontar Deus, agora ele se encontra totalmente sem voz. E entendam, irmãos, a forma como Abacuque se descreve aqui neste texto não é um mero artifício literário do profeta. De fato, irmãos, por conta do encontro com Deus, ele tem em si uma experiência física, real, diante do peso da visão de Deus. O texto vai dizer que as suas entranhas se comovem, as suas tripas se comovem, ele está tremendo diante de Deus, as suas pernas estão fracas, e os seus ossos, para ele, é como se fossem podridão, as suas pernas vão vacilar. E a pergunta que eu lembro a gente é: quem é que consegue ficar bem, em pé, diante de Deus? Se nós olharmos os textos bíblicos, irmãos, o próprio Isaías, no capítulo 6 de seu livro, quando ele descreve o seu encontro com Deus, ele lembra que, ao ver a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, que sou um homem perdido, pois sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Outras experiências dos nossos fiéis registradas nas Escrituras são semelhantes a essa. Quem não lembra, irmãos, de Moisés e Josué que tiveram que, diante do lugar santo, tirar suas sandálias? Ou mesmo Manoá, o pai de Sansão, que achava que iria morrer por ter visto uma visão de Deus. O próprio Pedro também caiu desta forma, irmãos.
O próprio Paulo, no caminho de Damasco, ao ter um encontro com Jesus, cai prostrado no chão. E por fim, o apóstolo João, após ter a visão do Apocalipse, também cai como morto. O que nós podemos ver, irmãos, que diante de Deus, nem o joelho se mantém em pé. A terra treme. O versículo 7 do nosso texto de Abacuque 3 vai dizer que as tendas de Midian tremiam. Como então Abacuque não iria tremer diante do Criador? Nós devemos, todos nós, irmãos, ter temor diante de Deus e desse encontro. E um temor de Deus, irmãos, não é medo para nós. Temor de Deus não é nós termos medo de Deus. Temor de Deus, irmãos, é nós termos uma reverência tal diante do Criador e da sua santidade, que nós só conseguimos viver em submissão. Que ter em nós uma postura de submissão diante deste Deus. É esperança saber que diante de Deus nossos pecados são revelados. Diante da sua santidade, nós precisamos nos submeter ao Deus Todo-Criador. Por que isso é importante? Porque se a gente esquece disso, da santidade de Deus, a nossa vida ela toma um rumo totalmente diferente. A gente deixa de se preocupar com o pecado, a gente vive uma vida sem esperança e a gente pensa também que nós vamos ter nenhum livramento com fé. Diante do encontro com Deus, irmãos, o profeta agora vai dizer que vai esperar. Ele espera em repouso o dia da angústia que viria sobre aqueles invasores. Ele confia que o poderoso guerreiro que estava vindo para salvar o seu ungido estava a caminho. Então quero fazer uma pergunta para você, amado irmão e amada irmã, nessa noite. Você tem tido um encontro diário com Deus? Você tem ido ao encontro do seu Salvador todos os dias com temor e tremor, como é registrado nas Escrituras? Para que eu e você possamos nos alegrarmos em Deus, conforme o profeta vai dizer mais à frente, nós precisamos, irmãos, dia após dia, primeiro, ir ao encontro do nosso Deus, reconhecer quem Ele é. O profeta vai seguir dizendo que algo que pode parecer um pouco estranho para a gente, não sei se você percebeu no texto. Ele vai dizer assim, ó, descanse eu, ou descansarei eu, no dia da angústia, quando o invasor vier contra o povo para destruí-lo. Você já percebeu que isso é meio contraditório? Você consegue descansar no dia da sua angústia? Para nós parece que é uma coisa impossível, né? A gente descansar quando a gente está angustiado. Mas o texto mostra para Abacuque que ele sabia que não havia não havia o que ele fazer. Os abacuques continuariam vindo, os babilônicos continuariam vindo. A terra seria arrasada. Porém, Abacuque, ele ia ficar tranquilo, porque nós sabemos que Abacuque ele não viu a chegada dos babilônicos, porque a chegada da Babilônia é 30 anos depois. Mas Abacuque sabia que ele estava guardado em Deus, que mesmo que a cidade fosse destruída, Deus já tinha prometido preservar o seu povo. Abacuque já tinha certeza de que o Senhor não morreria, ou nós não morreremos, os irmãos lembram o que significava, que o povo de Deus não seria destruído a ponto das nações ao redor dizer que o Deus daquela nação havia sido destruído. Então podia vir, ele ia aguardar agora a chegada da destruição da cidade, sabendo que Deus estava guardando ele. Eu volto a perguntar para a gente, irmãos. Você tem conseguido descansar quando você passa por alguma adversidade? Você consegue, igual a Abacuque, esperar em Deus nos dias maus? É exatamente isso que o profeta foi trabalhado no coração, irmãos. É isso que eu e você talvez precisemos trabalhar nesta noite em nossas vidas. Que nós possamos sim descansar no Senhor, no dia da adversidade, como a nossa série diz, nos tempos de perplexidade. Nós precisamos continuar confiando que o nosso Deus está no controle de tudo, que tudo está nas mãos dele. Mas isso só é possível quando nós temos diariamente um encontro com o nosso Senhor. Sem encontrarmos com o Senhor, sem estarmos próximo dele, sem ter relacionamento com ele, isso é muito difícil. Descansar no dia da angústia, na perversidade, na perplexidade, nos tempos maus em que a gente vive, isso é muito difícil. O profeta confia em Deus, por isso ele descansa. Pois a sua alegria não vai estar, como nós vamos ver, nas circunstâncias ao seu redor. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Baseado nos versículos 17 e 18, irmãos, em segundo lugar, eu queria trazer para nós que as circunstâncias ao nosso redor, as circunstâncias adversas, são completamente compensadas com a nossa alegria confiante na pessoa de Deus. Volte ao versículo 17 do texto, quando ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo nas uvas videiras,
perdão, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amados irmãos, neste momento, que é o versículo talvez segundo mais conhecido para todos nós, o profeta vai nos dizer, ou melhor, ele vai nos justificar como é possível para ele descansar no dia da adversidade. Ele nos mostra, irmãos, que em primeiro lugar, que o que ele coloca aqui como uma possibilidade, como se fosse ainda, nós sabemos que esse ainda não é de será que vai acontecer. Nós sabemos que por causa da guerra vinda com o povo da Babilônica, isso que Abacuque escreve se torna uma realidade. O profeta ele vai nos descrever uma série de situações que poderiam acontecer por causa da vinda da Babilônia, mas que, por mais que aquela terra fosse assolada, o Deus iria garantir a subsistência do povo de Judá. Olha o que o profeta diz, irmãos, é um versículo bastante conhecido. Ele diz, ainda que a figueira, os irmãos lembram que a figueira representava o fruto, alimento, ainda que ela não florescesse, não desse esse fruto, ainda que a videira não desse uva, e nós sabemos que a uva produz o vinho, que representava a alegria naquela época também, e a sua bebida, que é o suco da uva. Ainda que a oliveira não desse o azeite, que era um recurso essencial para a comida e também para a unção no templo. E por fim ele vai dizer, ainda que não estivesse gado para produzir carne ou leite, ou mesmo ovelha para que se produzisse lã e os protegesse do frio, ele dizia que ainda assim, todavia, ele se alegrará no Senhor. Eu não sei se você consegue captar a essência dessa mensagem, mas o profeta diz que mesmo que tudo aquilo que ele entendia naquele momento, que era o que eles mais precisavam, se nós lembramos que eles estão vivendo uma época agrícola, faltasse, a alegria dele ainda estaria no Senhor. Não importa se o básico, a vestimenta, a proteção, ele continua se alegrando no Senhor. Me permitam, irmãos, trocar nesse momento esses versos de Abacuque para algumas das situações dos nossos dias atuais, para a gente tentar compreender ainda mais o que o profeta está dizendo. Me permitam colocar nestes termos, irmãos. Se fosse nos dias de hoje as palavras de Abacuque, talvez elas também pudessem sair assim. Mesmo que a empresa onde eu trabalho feche as portas, que o meu currículo seja rejeitado e o seguro-desemprego acabe, mesmo que a inflação suba e o meu salário não cubra o básico, mesmo que a minha conta bancária esteja no vermelho e as prateleiras da despensa fiquem vazias, mesmo que os meus investimentos derretam e o mercado entre em crise, que as vendas parem de cair no sistema e os meus fornecedores me abandonem, ainda que as máquinas parem e o estoque fique vazio, ainda que o preço do combustível e da comida se torne impagável, que as contas de luz e aluguel se acumulem, que os cartões de crédito sejam bloqueados, ainda que não haja nada na geladeira e o meu armário esteja vazio, mesmo que o diagnóstico médico seja desfavorável e os exames não tragam boas notícias, ainda que meu corpo sinta o peso da idade ou da enfermidade e a energia que eu tinha antes desapareça, mesmo que as terapias não surtam efeitos e o vigor se esgote, ainda que o plano de saúde falhe, os remédios faltem na farmácia, que as portas dos hospitais estejam fechadas e não haja vagas em leitos, ainda que a medicina chegue ao seu limite e o prognóstico seja de silêncio, ainda que a minha mente esteja cansada, a alegria pareça ter secado, mesmo que o sono falte, a ansiedade tente roubar a paz, ainda que as forças emocionais se esgotem e eu não veja saída no fim do túnel, mesmo que os meus filhos se desviem do caminho e as orações pareçam não ter resposta, mesmo que a estrutura familiar tenha se desfeito e os laços tenham se rompidos, ainda que eu me sinta sozinho dentro da minha própria casa, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Esse é o peso das palavras de Abacuque, irmãos. O profeta finalmente entrou em reconciliação consigo mesmo diante da visão que ele teve de Deus. Diante do conflito interno, ele sabia que todas essas circunstâncias poderiam sobrevir, contudo, ele viveria e ele se regozijaria e, como o próprio texto diz, subiria aos picos mais altos guardados por Deus. A sua confiança e a sua alegria estava no Deus da sua salvação, como diz o versículo 18. Ele aprendeu que ele pode sim, e nós também podemos ser privados de bens materiais, de confortos, de bênçãos, de saúde, mas ainda assim nós podemos nos alegrar em Deus, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Foi exatamente isso que Paulo, irmãos, nos ensinou também em sua carta aos Filipenses. Ele fala exatamente de coisas como essa,
que as circunstâncias ao nosso redor podem vir, mas que a gente tem garantia no Senhor. Lembrem, a carta aos Filipenses foi escrita pelo nosso apóstolo sofredor quando ele estava preso. E a carta é descrita como a carta da alegria. E o que Paulo nos ensina, irmãos? Ele diz em sua carta, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo descobriu o segredo do contentamento em Deus. Ele diz que aprendeu a se contentar sobre toda e qualquer situação. Nós lembramos do texto: esteja abatido, esteja na abundância, em tudo e em todas as circunstâncias, tanto em tendo fartura quanto passando fome, tanto tendo abundância quanto passando necessidades. E nos lembra aquela frase final que todos nós vimos até em caminhões: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa as circunstâncias ao nosso redor, nós podemos, em Deus, atravessá-las com alegria. Paulo, na prisão, mandando a carta para os seus irmãos, fortalecendo eles para que eles se alegrassem na fé em Deus. A confiança de Paulo, a confiança de Abacuque, a minha e a sua, não deve estar na provisão, amado irmão, mas no Deus provedor. Os recursos desta terra vão poder falhar, e eles podem falhar, mas o nosso Deus jamais vai falhar. A alegria do justo é o que a gente vai chamar de uma alegria ultra circunstancial. A alegria do nosso profeta, ela não é determinada pela presença de coisas boas ou pela ausência de coisas trágicas. A nossa alegria está centrada na pessoa de Deus. Ela não está centrada na nossa prosperidade, tampouco na ausência de sofrimento, mas em Deus. O teólogo A.R. Cabtree, não sei falar esses nomes em inglês, ele vai dizer que, através dos séculos, muitos dos nossos irmãos na história da igreja se reconfortaram com essas palavras de Abacuque. E por causa disso, encararam períodos de perseguição e sofrimento, encontrando conforto e alegria espiritual nas palavras de Abacuque. Nós precisamos também aprender a ter alegria no Senhor. A despeito de tudo que acontece ao nosso redor, lembrar que o nosso Deus é bom. Lembrar que nosso Deus cuida dos seus. Lembrar que nosso Deus está conosco, que nos resgatou, que nos amou na eternidade. E por isso nós precisamos celebrar e adorar ao Senhor. A Bíblia está cheia de textos que nos mandam nos alegrar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Um exemplo deles, irmãos, é o Salmo 100, que inclusive é até um salmo de uma música, que foi composta posteriormente, que vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Nós cantamos agora há pouco aqui, é uma maravilha poder cantar ao Senhor, irmãos. E eu sei que talvez muitos aqui estejam cantando e louvando ao Senhor com alguma dificuldade na sua vida. E ele segue: sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, e não a nós mesmos. Somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrem por suas portas com ações de graças, e entre seus átrios com hinos de louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua eterna misericórdia dura para sempre. A verdade dura de geração em geração. Salmo 117 segue neste mesmo caminho, nos lembrando: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua bondade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Amados irmãos, eu e você precisamos se alegrar, exultar no Senhor, porque Ele nos salvou da perdição eterna. Sem Cristo, todos nós aqui estaríamos condenados por causa das nossas próprias transgressões. Nós vivíamos como os babilônicos, já falamos disso outras vezes. Buscando os nossos próprios caminhos, amando a nossa própria força, adorando a nossa própria força, se alegrando naquilo que nós podemos realizar, mas ainda assim caminhando a passos largos para o inferno. Mas o nosso Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e por sua graça nos redimiu e nos deu vida juntamente com Cristo. Eu gosto desse texto porque essa expressão do texto de Abacuque fala: todavia me alegrarei. Esse todavia, ele é eu sempre falo isso, eu não canso de repetir isso, porque eu gosto muito do texto que eu vou citar agora. Esse todavia, ele é uma conjunção adversativa, é uma mudança, né? Ele é uma mudança. O texto traz circunstâncias ruins, o Abacuque faz uma série de circunstâncias, mas ele fala: todavia me alegrarei. Mas eu gosto quando essa conjunção adversativa aparece também lá em Efésios, mas lá é no caso contrário. Lá em Efésios 2, irmãos, nos é falado que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos todos nós, por natureza, filhos da ira. Todavia, e aí lá na frente ele vai falar: todavia, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, e por isso, pela graça,
sois salvo. Eu gostaria de perguntar, irmãos, a você: você tem se alegrado no Deus da sua salvação? De tal modo que, independentemente do que aconteça ou das circunstâncias que aconteçam ao seu redor, você consegue permanecer firme na sua alegria, com uma fé e uma confiança inabalável em Deus? Essa é uma pergunta que nos move e deveria nos mover. Assim como o autor de Hebreus nos vai lembrar, irmãos, que o próprio nosso Senhor, o próprio Jesus, quando veio à terra, passou por isso. E ele, irmãos, suportou aflições, confiando na alegria que estava proposta. Isso está lá em Hebreus 12. Por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à direita do trono de Deus. Isso é deixado em Hebreus para nós. O autor de Hebreus vai nos dizer que isso é deixado como um exemplo para que nós sejamos leais ao Senhor e não desfaleçamos os nossos ânimos diante das adversidades da vida. Se Cristo suportou o dia mal, eu e você podemos suportar porque Ele, através do seu Espírito Santo, também nos dá força. Por causa da alegria futura, por causa da nossa fé no Senhor, eu e você podemos atravessar os vales com confiança e alegria. É o que a gente diz na nossa série. Como aprender a confiar em Deus em tempos de perplexidade. Quem confia em Deus é leal ao Senhor em toda e qualquer situação. Os irmãos lembram da história dos 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que diante da circunstância terrível do rei da Babilônia, onde eles eram chamados a adorar uma estátua, eles falaram: não vou. E o rei falou assim: olha, manda aquecer 7 vezes mais, e eu vou mandar tocar de novo a trombeta, e eu quero que vocês se ajoelhem. E eles falaram: não gaste nem fôlego. Traduzindo nas nossas palavras, não gaste nem fôlego. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser nos salvar, tudo bem. Mas nós não vamos nos ajoelhar. Diante da morte, da aflição, eles confiaram no Deus da salvação deles. Mesmo sabendo que poderia ser escolha deles também ir para a fogueira. E nós sabemos o restante da história de como, indo para a fogueira, ainda lá Deus pôde salvá-los também. Abacuque chama o Senhor de Deus da minha salvação. E por meio dessa designação, Abacuque professa a sua confiança de que o Senhor vai efetuar um livramento. Não importa se a cidade vai ser destruída, se o templo vai ser roubado, mas ele vai ser cuidado. Isso já nos mostra, irmãos, que aquele profeta que começou o seu livro não é o mesmo que está terminando. Ele já foi mudado, transformado. Aquele profeta queixoso, que se queixava, e que a gente muitas vezes falou assim, que ele tinha até umas queixas que pareciam corajosas diante de Deus. Agora ele está totalmente submisso ao Senhor, confiante no Senhor, feliz e contente, sabendo que nenhuma daquelas calamidades iria destruir totalmente o povo de Deus. O profeta, por isso, pode dizer que ele descansa, irmãos. É por isso que ele sabe que pode vir Babilônia. Vai sofrer, vai ser duro, eu vou ver meus parentes sendo levados, vai haver tristeza, vai haver morte, sim. Mas eu confio no Deus da minha salvação. O Senhor vai vir em favor do seu povo. E ele veio e trouxe mais à frente a salvação para os judeus, tirando eles depois de 70 anos do cativeiro e trazendo de volta para a terra prometida. Nós lemos isso em Esdras e Neemias. O profeta, ele canta, irmãos, que descansaria. Mas agora a gente vai descobrir de onde vem essa fonte dele. Qual é a fonte dessa alegria? E é o nosso terceiro ponto da mensagem, irmãos. A garantia da nossa alegria se acha na pessoa e no caráter de Deus. O versículo 19, que é o nosso último, diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os instrumentos de corda. Sabe, irmãos, essa alegria de que eu tanto menciono e que o profeta menciona, ela não é um sentimento romântico, sabe, infundado. Ela tem razões de sobra para encher o coração do profeta. O fundamento da alegria de Abacuque nada mais é que o nosso próprio Deus. Abacuque começa deprimido, cheio de dúvidas, mas ele termina totalmente alegre na confiança do Senhor e no seu poder sustentador. Ele vai dizer que Deus é a sua fortaleza, é o seu alto refúgio, a sua torre de livramento, que nenhum perigo podia alcançar quando a gente está refugiado em Deus. Ninguém pode nos arrancar dos braços de Cristo, não é isso que diz Romanos 8? Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso traz para a gente confiança. Esta mesma confiança que o salmista Asaf escreve em seu Salmo 73. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 73, o texto diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar a todos os seus feitos. Tanto Abacuque quanto Asaf, o salmista, eles viram Deus como a sua fortaleza e o seu refúgio. E nós vemos aqui que esses servos, eles são conduzidos então do encontro com Deus com tremor e temor à fé confiante. O Senhor não apenas ajustou o joelho trôpego de Abacuque. Lembra que Abacuque falou que suas pernas vacilaram diante da visão de Deus. O Senhor não apenas ajustou seus joelhos novamente, mas também lhe deu, agora, como o próprio texto diz, a celeridade das corças. As corças, os irmãos sabem, é a fêmea do veado, né, do animal. E elas sobem saltitantes naquelas montanhas e ficam em lugares bem altos assim, por vezes até seguro dos seus próprios predadores. É uma questão de segurança para a corça. E como a corça, o texto vai dizer que Abacuque agora se sentiria comandando altaneiro até o topo das montanhas. Ou seja, na palavra dos profetas, do profeta Abacuque, ele lembra aquilo que foi registrado por Davi. Davi, em seu Salmo 18, vai dizer assim: Deus me deu os meus pés a ligeireza das corças e me firmou em minhas alturas. Mas uma coisa que eu gostaria de nos lembrar aqui, irmãos, diante desse texto, é que não é necessariamente a atitude de Abacuque, tão pouca de Asaf, o salmista, que a gente deve louvar. Mas o que a gente deve louvar é o fato que Deus, ele determinou, ele despertou temor e fé neles. Aquele Abacuque que começou o livro com uma fé abalada, terminou o livro com a sua fé fortalecida. Mas a força que Abacuque conquistou nesse caminho não veio dele próprio, veio do Senhor. O Senhor inculcou força nele, veio em seu favor, e encheu o seu interior, e fortaleceu a sua perna, e o seu corpo, e a sua mente e o seu coração. Foi o Senhor, Deus, que usou o anúncio da vinda dos babilônicos para depurar a fé do profeta. A comprovação dessa fé, no final, redunda em louvor a Deus, mais amor a Deus e mais alegria em Deus. Sabe quem é que nos explica muito bem isso? O apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, nós lembramos que para quem era direcionada a carta de Pedro, era para os crentes que estavam fugindo, por isso que ele começa o tempo aos irmãos da diáspora, da fuga. Ele escreve a sua carta para um povo que estava fugindo, por isso sofrendo e por isso fugindo. Ele escreve sobre isso. Ele vai dizer em 1 Pedro 1, de 5 a 9, o seguinte, irmãos. Sois quem? As pessoas, né? Sois vós guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós somos tais quais esses que foram direcionados a essa carta, irmãos. Eu e você não vimos face a face o Senhor Jesus, mas nós nos alegramos nele, nossa confiança está posta nele e aguardamos a sua vinda. Deus é quem nos protege pela fé. A tristeza presente agora que pode haver neste mundo, ela será derrotada pelos nossos olhos em Jesus e no que está vindo no porvir. A alegria indizível e o amor por Jesus vai resultar na glória dele. E é isso que Pedro vai falar nesta carta. Em meio ao sofrimento presente, irmãos, Deus é o nosso guardador. Deus também é o objeto da nossa alegria. E no final, isso vai resultar na própria glória dele. O pastor Carson, ele vai colocar muito bem, irmãos, um fato interessante. Você já percebeu que quando vem as privações, nós tendemos a aumentar o nosso deleite em Deus? Quando a gente passa por dificuldades, nós tendemos a buscar mais ao Senhor. E ele lembra isso, irmãos, que para dizer que é nesses momentos de dificuldade é que nós lembramos de textos como o de Abacuque, que em meio às circunstâncias a gente fala, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque compreendeu onde o seu coração deveria sempre ter estado, irmãos.
aquela disciplina que o povo babilônico vinha, que era mandada por Deus, ela, no final, acabou sendo meio de graça para o coração do profeta. Ele pôde, por causa do juízo que viria a seu povo, se deleitar mais ainda em Deus. Porque Deus agora, irmãos, diante da vinda da Babilônia e da destruição da cidade, tornou-se a única porção que Abacuque tinha. Mas o que eu queria dizer, irmãos, é que eu e você, nós não precisamos esperar a tribulação chegar para que Deus se torne a nossa porção. Nós não precisamos esperar chegar o dia difícil, a ausência das coisas, dos bens, a dificuldade, a doença, para a gente buscar o Senhor. Nós podemos tornar Deus a nossa porção hoje. Devemos fazer isso hoje. Para que nós, sim, quando o dia chegar, já tenhamos o coração transformado. Só há um caminho, irmãos, uma verdade para nós. Tem uma música que o cantor Fernandinho canta que tem a ver com esse texto. Ele vai dizer, irmãos, que o Senhor é a sua porção. Os irmãos conhecem essa música, é uma música muito famosa. Ele fala assim, tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias da tribulação. Mais à frente ele vai dizer que em teus braços eu encontro a salvação. Por isso que, para concluir, irmãos, eu queria trazer, já que nós estamos finalizando a nossa série, hoje é a última pregação na série Abacuque, eu queria trazer algumas aplicações de toda a série para o nosso coração. E eu vou fazer isso emprestando do pastor Isaltino, esse que está mais à frente. Esse pastor, ele faleceu em 2013, foi um pastor batista muito influente, autor de muitos livros. É o Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele faleceu em 2013. Mas, quando ele trabalhou esse livro, ele sintetizou este livro em algumas lições, em 5 lições. 5 lições que nós podemos aprender de todo o livro. É claro que tem mais, mas eu queria resumir esse livro nessas 5 lições. E cada lição, ela tem um aspecto diferente. A primeira delas é Deus nos traz uma lição estarrecedora. Que lição é essa? Que Deus julga o seu próprio povo. Abacuque clamou no início da sua carta para que Deus intervisse no povo. E Deus disse, olha, eu vou trazer os babilônios para julgar o povo, disciplinar o povo. O nosso Deus é um Deus santo, irmãos. E ele vai começar a fazer o seu juízo também pela sua casa. O nosso Deus não faz vista grossa aos seus filhos. A segunda lição que o Isaltino traz também é que Abacuque nos ensina uma lição gloriosa. A história da humanidade, a história ela tem um rumo. A história ela não é cíclica, ela não caminha para o caos. A história é linear e marcha para a consumação gloriosa e da vitória retumbante de Deus e do seu povo. Nós já falamos isso em outras oportunidades. Deus não assiste a história acontecendo. Deus faz com que a história aconteça, irmãos. A história está na mão de Deus. Nós temos que confiar nisso. Uma terceira lição que o texto de Abacuque traz, ele nos traz uma lição moral também. E que lição moral é essa? Os violentos vão ser punidos. Aqueles que semeiam a violência serão ceifados por ela. Aqueles que plantam a maldade se fartarão de seus frutos. Aqueles que ferem a espada, pela espada cairão. Aqueles que oprimem o pobre com ganância serão oprimidos. Nós vamos lembrar que a Babilônia, ela foi subjugada pelos medo-persas, da mesma maneira como ela agia. Mas o texto também nos traz uma lição espiritual. Nós vimos em algumas semanas atrás. O justo viverá pela sua fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne, ainda que os ímpios se levantem com fúria violenta contra nós, ainda que nos faltem, como vimos hoje, os recursos materiais para uma sobrevivência digna, a nossa confiança deve permanecer inabalável em Deus. É pela fé que nós vivemos, venceremos e triunfaremos. E por fim, ele traz uma lição final do livro de Abacuque, que nós devemos ter alegria no crer. O profeta terminou seu livro exclamando com todas as suas forças, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Crer é um ato de júbilo, de alegria, irmãos. Nós viemos para cá todo domingo, irmãos, para adorar ao nosso Deus com alegria, servir ao Senhor com alegria, chegar a Ele com cânticos, é o que se diz em Salmo 100. Nós devemos adorar o Senhor com alegria em nossos corações, amá-lo de bom grado, porque o Senhor governa todas as coisas. Ele nos salvou. Ele está no seu santo trono, governando todas as coisas. E Deus ainda pode nos dar, irmãos, até nos momentos de escuridão, de trevas, ainda mais cântico em nossas bocas.
E nós vamos então para algumas aplicações práticas. O que um texto como esse pode nos ajudar no dia a dia, na ação prática? Eu também trouxe, da mesma forma como o Isaltino trouxe 5 lições, eu queria trazer 5 aplicações práticas para a gente, bem breve também. A primeira delas, nós lembramos que o livro de Abacuque começa com a pergunta do profeta: até quando? Ele questiona Deus até quando Deus parecia ficar parado. Mas eu queria reverter essa pergunta para nós, irmãos, hoje, para que se houver alguém aqui nesta noite que ainda não foi regenerado por Cristo, que ainda não se arrependeu de seus pecados, nem buscou salvação, eu vou trazer essa pergunta: até quando? Até quando você resistirá ao Espírito Santo e vai continuar em práticas que desagradam a Deus? Até quando vai viver como se não fosse jamais prestar contas ao Deus Santo, ao juiz que julga o mal e que não vai deixar o mal, como nós vimos, impune? Talvez você pode olhar para si e dizer: eu não preciso, eu não enxergo nada de mal em mim. E talvez seja exatamente por isso que você precisa ter um encontro com Deus. Porque encontrando com Deus diante da santidade do Senhor, talvez você tenha a mesma reação que Abacuque teve, que Isaías teve, que Paulo e os demais da Bíblia tiveram: enxergar a si próprio e aí cair em submissão ao Senhor. As Escrituras testificam, irmãos, que todos que tiveram um encontro real com Deus, de Moisés a Paulo, foram profundamente transformados. E eu pergunto: até quando você vai adiar este encontro? Se você sente que a sua vida carece de sentido, seu coração precisa ser preenchido pela graça salvadora de Deus, isso já é sinal de que o Senhor já está operando no seu coração. O Senhor já começou uma boa obra e você não deve esperar o Senhor vir até você como Ele virá, como um juiz. Vá até Ele enquanto Ele vem a nós como um poderoso guerreiro para salvar o seu povo. Arrependa-se, creia no Senhor, confesse-o com a sua boca, deposite a sua confiança naquele que é a única fonte de salvação, e Ele sim transforma o seu pranto, a sua tristeza em alegria. Aos demais irmãos crentes, nós, em segundo lugar, a segunda lição é que nós devemos cultivar temor antes de descansar. A gente deve cultivar temor antes do descanso espiritual. Muitas vezes nós queremos o descanso, sem antes passar pela santidade de Deus. Nós não devemos fugir, irmãos, do confronto diário com o Senhor, do nosso encontro diário com Ele, para que Ele confronte a nossa vida e busque em nosso coração. E nós devemos fazer, tal como Davi, aquela frase que ele faz no seu salmo: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum pecado escondido, vê se há algo em mim que te desagrade. Nós devemos buscar o Senhor, e esse encontro ele tem que ser diário, através da leitura bíblica, através da oração, através do seu devocional, através do culto doméstico, através de tantas formas que nós devemos buscar ao Senhor. Isso vai cultivar antes no nosso coração o temor. Antes que eu queira desfrutar da alegria de saber que consigo passar pela provação tranquilo, aspas, tranquilo, eu devo ter esse encontro com Deus para Ele transformar o meu coração e enchê-lo de temor. O descanso no dia da angústia não é fruto de uma vida de indiferença, mas de um coração que reconhece quem Deus é, porque o busca diariamente. Em terceiro lugar, nós devemos exercitar a nossa alegria. A gente vive uma sociedade, como eu falei no início, que busca alegria em todas as fontes. Busca alegria em prazeres, em finanças e em várias coisas. Mas eu e você, que também buscamos alegria, devemos verificar e avaliar se estas alegrias são... devemos buscar se essas alegrias resistem ou são baseadas em outras coisas que não o Senhor. Faça a pergunta: a minha alegria, as minhas fontes de alegria, o que eu sinto alegria, isto que me traz alegria, eu sinto porque é algo que Deus me dá ou é porque é algo que Deus é? Deixa eu refazer essa frase, irmãos. Pergunte a si mesmo: a minha alegria é baseada no que Deus tem me dado, nas circunstâncias ao meu redor, ou naquilo que tenho, ou na pessoa de Deus, em seu caráter, em seu amor? Praticamente, nós precisamos entender que, mesmo que a figueira não floresça em nossos dias, seja essa figueira que não floresça o desemprego, a doença, as crises familiares, a nossa verdadeira fé vai se manifestar nesses momentos. Eu lembro que quando veio a pandemia, isso foi uma coisa que aconteceu nas igrejas no mundo. Um dos resultados da pandemia, irmãos, foi revelar o coração de muitos. Como assim, Valdeir? Muita gente vinha
à casa de Deus sem refletir por que vinha. Quando veio a pandemia, a gente não pôde mais se reunir. A vida espiritual daquela pessoa, ela dependia muito daquilo que ela já cultivava antes da pandemia. Se alguém não lia a Escritura, se não buscava o Senhor, se não tinha intimidade com Deus antes, quando ele deixou de vir à igreja, revelou-se no seu coração que, na verdade, ele estava vindo à igreja como um clube. Foi por isso que, depois que a pandemia cessou, muita gente não regressou. Seja aqui, isso foi um fenômeno, irmãos, eu não estou falando especificamente de nós, mas foi um fenômeno que aconteceu nas igrejas no mundo todo. No mundo todo. Após a pandemia, muitos irmãos das igrejas não regressaram. Por quê? Porque não estavam, muitos, firmados no encontro diário com Deus, não estavam firmes na sua fé, e quando chegou a desolação, e quando chegou o dia mau, eles não conseguiram atravessar por eles com alegria em Deus. E quando cessou o momento, já revelou o coração que estavam distantes, eles não viam mais sentido em vir para cá. Porque eles já não estavam com o Senhor antes mesmo da pandemia. A pandemia só revelou. É por isso que eu digo que nós devemos buscar o Senhor antes dos dias maus, antes das doenças, antes da temeridade. Porque quando chegar esses dias, nós vamos estar preparados para encará-los. Nós devemos exercitar a nossa alegria em todo o tempo. A verdadeira fé se manifesta quando os recursos da terra falham, mas o nosso provedor permanece. Em quarta aplicação é que nós devemos substituir a reclamação pela memória da salvação. Abacuque, ele não saiu reclamando, se os irmãos lembram. Ele buscou no Senhor, o que o Senhor já fez no passado? E falamos na semana passada que nós devemos lembrar do que o Senhor já fez na nossa vida. Quando chegar o dia difícil, não entre em desespero ou pânico. Lembre do que o Senhor já te livrou no passado. Lembre dos milagres que o Senhor já operou na sua vida. Lembre de como Ele veio em seu favor no dia mau. E ganhe força nisso. O Deus que lhe ajudou no passado é o mesmo Deus que está aqui hoje. É por isso que nós podemos substituir as nossas reclamações e murmurações por lembrar de quem Deus é. Em tempos de perplexidade, o cristão deve olhar para a cruz, onde fomos salvos da perdição eterna, e quando as circunstâncias presentes forem hostis, usar a certeza da nossa salvação como combustível para se alegrar em Deus. Por fim, nós devemos desenvolver os pés de corça para vencer as alturas da provação. Deus não nos promete apenas nos sustentar, mas Ele diz que nos daria celeridade e firmeza para andarmos em lugares altos e difíceis. Confie que a força para atravessar a crise, irmãos, quando chegar o dia mau, o tempo de perplexidade, não vai vir do seu interior, mas vai vir de Deus. O fiel deve agir com lealdade inabalável, sabendo que quanto maior a privação, por vezes, maior pode ser o nosso deleite em Deus. Mas não deve esperar que a crise chegue para ser feliz. Suba com o Senhor acima da tempestade hoje. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Deus, eu te agradeço, meu Deus, por mais um livro que nós podemos ler completo aqui na igreja. Que o livro de Abacuque, tão pequeno, mas tão cheio de verdades, possa encher o nosso coração dia após dia. Ó Senhor, não faça que nós esperemos o dia mau, o dia da dificuldade, o dia da angústia, para nós sermos alegres em Ti. Enche o nosso coração de alegria hoje. Que nós possamos Te buscar diariamente no encontro, seja com a Tua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão, no partir do pão. Que nós possamos cultivar o nosso coração sabendo quem o Senhor é. Que esse encontro infunda em nosso coração temor e tremor diante da Tua santidade. Que a gente ajuste a nossa vida já hoje, meu Deus, e não esperemos o dia do juízo, o dia mau, para ser confrontado. Trabalhe em nós, Pai, para que, não importa as circunstâncias, o Senhor seja sempre a fonte da nossa alegria. Que o nosso coração não confie na finança, na saúde, em qualquer outra coisa a não ser em Cristo. Que nós possamos ter força para sustentar até o dia mais difícil da nossa vida, meu Deus, a esperança em Ti. Nós ansiamos pela Tua vinda, quando o Senhor vencerá de completo todo o mal que há neste mundo. Como nós vimos em Abacuque, o Senhor vem como um justo guerreiro e vai vencer o mal de uma vez por todas. O Senhor venceu na cruz e virá uma vez mais para finalmente expulsar o pecado da presença dos seres humanos e reinar eternamente com os Teus filhos. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Deus, pela Tua igreja que se reúne aqui. Que dê a cada um de nós, meu Deus, esse coração transformado que o Senhor deu a Abacuque. Dê a nós a esperança que o Senhor deu a ele. E principalmente a alegria, dia após dia, para que quando chegar o dia mau, nós estejamos preparados. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos